Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações exclusivas. Quero te contar sobre a proposta que o Verdão recebeu por Piquerez e um nome que surgiu para a camisa 9 alviverde, jogador que interessa também ao Grêmio. Bora te atualizar também sobre uma demissão no Corinthians e as chances de um goleiro do Fla pintar no timão. Para completar, falo sobre uma proposta do PSV para um jogador do Flamengo, tem atualizações sobre a lista de reforços do Cruzeiro, quem o Vasco pode contratar, além de notícias envolvendo o Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Lembrar também que a partir das 7 da noite dessa quarta tem live. Bora iniciar o vídeo, antes contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800. Estou colocando na tela partidas dessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e a minha sugestão é de uma aposta dupla. Imaginando as vitórias do São Paulo contra o Cuiabá e do Cruzeiro contra o Fluminense, o Flu joga com muitos desfalques e vive uma fase horrorosa. A soma dessas duas apostas está garantindo uma cotação de R$ 2,64 para cada real apostado. Estou colocando R$100 para voltarem R$ 264. Dá para apostar também na Euro, jogos importantes nessa quinta-feira. Tem partidas da Série B, entre elas Santos e Goiás, além de uma série de outras opções. Para participar é simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com novidade envolvendo o Atlético Mineiro. Bernard está de volta. De maneira oficial, nessa quarta-feira, o primeiro dia de trabalho do atleta, ele passou por exames médicos e testes físicos, vai iniciar a preparação de olho no dia 10 de julho, quando o Bernard volta a ter condições de jogo. É a data para a reabertura da janela de inscrições no futebol brasileiro. Bernard, que tem contrato com o Panathinaikos até o fim desse mês, o clube grego topou liberá-lo para que ele pudesse fazer os treinos e as atividades físicas no Atlético por esses dias. Importante contar que ele chega sem custos ao Galo, havia sido recebido alguns dias atrás por uma multidão lá no aeroporto em Confins, jogador que assinou contrato e chega para ser um dos principais protagonistas do Galo. Quero saber a sua opinião sobre o atleta. Só para completar em relação a reforços, Júnior Alonso está contratado e se apresenta depois da Copa América. O Atlético também negocia a compra de Fausto Vera junto ao Corinthians e busca outras alternativas no mercado. Bora de notícia exclusiva. Quero te contar que Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade, voltou à pauta do Palmeiras. Antes de gravar esse vídeo, uma pessoa próxima ao Carlos Vinícius me assegurou que existe uma chance real de o acordo acontecer. Ainda entrei em contato com o dirigente alviverde, ele não quis confirmar nem desmentiu as conversas. Só para lembrar, o Carlos Vinícius esteve na pauta do Palmeiras nas últimas 3 janelas de transferências. Em todas elas, o negócio acabou se esbarrando na questão financeira, entre os motivos, a pedida salarial do atleta. Carlos Vinícius, que disputou os últimos 6 meses da temporada na Europa pelo Galatasaray, não fez uma grande temporada, já havia estado também no Fulham. Somando os jogos de Fulham e Galatasaray nesse 2023-2024, foram 30 partidas e 5 gols. E diante da necessidade do Palmeiras em buscar um centroavante, pode estar surgindo aí a oportunidade ideal. Alguns dias atrás eu havia conversado com o empresário do Carlos Vinícius, o Flávio Ribeiro, e ele disse que é grande a chance de o Carlos Vinícius voltar ao futebol brasileiro em julho. Outro clube interessado é o Grêmio, informação trazida pelo Caliel Dornelles, Grêmio que está em busca de um centroavante no mercado e já esbarrou em alguns outros nomes. Se você não conhece o Carlos Vinícius, quero contar que ele surge muito cedo no Brasil, passa pelas categorias de base do Palmeiras e vai fazer sucesso no Rio Ave de Portugal. Experimenta uma passagem rápida pelo Mônaco, faz ainda mais sucesso no Benfica na temporada 2019-2020 e depois passa por Tottenham, PSV, Fulham, até chegar ao futebol turco, centroavante de muita condição física e que está pronto para ser titular em grandes clubes de futebol no Brasil. Bora falar agora sobre o PSV, mais uma informação exclusiva. O time holandês fez proposta de 5 milhões de euros ou 29 milhões e 300 mil reais ao Flamengo por Matheus Gonçalves, meio atacante de só 18 anos de idade, que não tem sido muito aproveitado pelo Tite.
Matheus tem treinado com o time principal, ido para o banco de reservas e jogado no sub-20, onde tem ganhado mais minutos. Pelo time principal ele não atua há mais de 2 meses. A informação que eu quero passar para vocês com exclusividade é que representantes do PSV enviaram essa oferta via o escritório do Juliano Bertolucci, mas o Flamengo entendeu a proposta como baixa e a tendência é que por essas cifras não saia acordo. Pelo Transfer Marketing, site que costuma avaliar os valores dos atletas, o Matheus aparece como um valor de mercado de 3 milhões de euros. Só para completar, vale a lembrança de que esse jogador já havia estado na temporada passada por empréstimo no Red Bull Bragantino, completa 19 anos de idade no mês de agosto. A saideira sobre o Flamengo, Marcos Antônio, volante, um terceiro homem de meio campo, que já atuou muito bem no Shakhtar Donetsk, que pertence a Lazio, tem feito pressão no clube italiano para ser negociado com o Flamengo. Ele é um pedido do Tite, as conversas entre os clubes já começaram, passagem do Marcos Antônio por empréstimo no PAOK do futebol grego na temporada atual não foi das melhores. Quero falar agora sobre Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro há mais ou menos 50 dias. E o início não poderia ser mais promissor. Nesse curto período inferior a 2 meses, o novo dono da SAF do Cruzeiro já investiu 108 milhões de reais em contratações. Foram 7 novidades. 5 jogadores que não estão no clube e outros 2 que estavam por empréstimo e foram comprados. O único que chegou a custo zero, o Cássio, ex-goleiro do Corinthians. Caio Jorge, 26 milhões e 200 mil reais, comprado a Juventus. Ainda há a possibilidade de um aumento desse valor, de acordo com bônus estabelecidos. Lautaro Dias, do Independiente Del Valle, e Fabrício Peralta, do Cerro Porteño, custaram cada um 16 milhões e 300 mil reais. Jonathan, zagueiro do Ceará, foi comprado por 8 milhões e 200 mil. Já os 2 jogadores que estavam emprestados e acabaram adquiridos de forma definitiva, João Marcelo, que pertencia ao Porto, 8 milhões e 700 mil reais, além de Matheus Pereira, que era do Al Hilal, a maior compra da era Pedrinho BH, 32 milhões de reais. Cruzeiro também teria investido 21 milhões de reais no Palmeiras para a contratação do Dudu, se o atacante não tivesse desistido de um acordo que já havia sido selado no último fim de semana. O provável próximo reforço do Cruzeiro, Matheus Henrique, que pertence ao Sassuolo, a operação deve girar na casa dos 30 milhões de reais. E não vai parar por aí. A ideia do Pedrinho BH, que já investiu 107 milhões e 700 mil reais nos 7 atletas que eu citei, é contratar o mais breve possível Gabigol. Existe uma possibilidade de oferta para o Flamengo já nessa janela de julho. Se não der certo, o Flamengo vai tentar, o Cruzeiro vai tentar fechar com o Gabigol para a janela de janeiro de 2025, sem que tenha que pagar nada ao clube. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians demitiu na última segunda-feira Thiago Gasparino. Não ligou o nome à pessoa? Ele havia sido contratado pelo Augusto Melo logo no início do seu mandato, em janeiro, para coordenar todas as contratações de atletas. Nenhum jogador chegou ao timão entre janeiro e março sem o aval do Thiago Gasparino. Vale a lembrança de que o Rubão e o Augusto conheceram o Gasparino na temporada passada enquanto viajaram pelo exterior. Um olheiro do Barcelona passou ótimas referências do Thiago, que trabalhava na oportunidade no Valladolid. O Corinthians cobriu a proposta que ele tinha nos tempos de Valladolid e gastava cerca de 90 mil reais por mês para que o Gasparino fosse o grande responsável pelo scout, pelas contratações e indicações de jogadores. Mas, a partir do momento em que o Rubão se desligou do departamento de futebol e o Fabinho Soldado foi contratado, o Gasparino foi perdendo espaço, foi perdendo autonomia e se tornou uma peça decorativa. Na última segunda-feira, o presidente Augusto Melo decidiu por dispensá-lo. Trabalho curto, de mais ou menos 6 meses, e saldo ruim. Não dá para dizer que nenhuma contratação indicada por ele, com exceção ao Ranieri, tem dado super certo. Ou você pensa diferente, use o espaço para comentários e avalie o trabalho dele. Só para completar sobre o Corinthians, queria fazer uma atualização em relação a goleiros. Já contei para vocês desde o início da semana sobre a difícil negociação com o Santos, goleiro do Fortaleza. A negociação não existe mais. Diante disso, não está descartada a possibilidade de Hugo Souza, o Neneca, que pertence ao Flamengo, esteve emprestado ao Chaves, virá reforço. Embora o nome dele divida opiniões, há dentro do Corinthians a percepção de que o Hugo não está pronto para ser titular absoluto do timão. Só para arrematar em relação ao Corinthians que tem jogo decisivo contra o Internacional na noite dessa quarta-feira, e o próximo jogo também é na condição de visitante contra o Atlético Paranaense. Para a partida contra o Inter, Gustavo Henrique se tornou ausência, ele teve problemas estomacais e acabou sendo cortado da delegação.
Bora falar agora sobre Piquerez, mais uma informação exclusiva. O lateral esquerdo uruguaio é alvo de uma proposta de 15 milhões de euros ou 88 milhões de reais. O interessado é um clube italiano, a proposta está nas mãos da presidente Leila Pereira, que não pretende negociar. Uma pessoa envolvida nas tratativas me afirmou o seguinte, abre aspas, a Leila não quer nem abrir conversas, fecha aspas. Vale a lembrança de que na última segunda-feira, enquanto dava entrevista ao Sport TV, a Leila afirmou que não vende mais jogadores nessa temporada, com exceção ao Dudu, que ela desejava se livrar do jogador e repassá-lo para o Cruzeiro. Importante contar que com esses 88 milhões de reais, ou 15 milhões de euros, o Piquerez se tornaria a segunda maior venda entre laterais esquerdos da história do futebol brasileiro, só atrás do Renan Lodge, que alguns anos atrás foi negociado pelo Atlético Paranaense junto ao Atlético de Madrid, operação de 20 milhões de euros. Palmeiras ainda registraria um enorme lucro com o Piquerez, até porque ele havia sido comprado por 1/5 desse valor. Titular absoluto do Palmeiras, peça importante no sistema defensivo, embora o Verdão tenha alguém para repor sua saída, o Vanderlan, jogador das categorias de base, é extremamente interessante. O fato de decidir não vender o Piquerez passa muito por saídas recentes, né? Palmeiras negociou nos últimos dias o atacante Endrick para o Real Madrid, o meio-atacante Luiz Guilherme para o West Ham, o zagueiro Luan, que foi para o Toluca, e tem negociações avançadas para que o Estevam se torne reforço do Chelsea a partir de julho do ano que vem. Bora falar agora sobre reforços do Vasco. Cruz Maltino espera anunciar nas próximas horas a chegada do Felipe Coutinho e com ele outros dois jogadores indicados pelo meia, o volante Souza e o atacante Alex Teixeira. Os três voltariam a formar o trio dos tempos de categorias de base no próprio Vasco. Os três são vascaínos super identificados com o clube. Além desses atletas, o Pedrinho busca outros jogadores para dar uma encorpada no elenco para que o Vasco não corra risco de rebaixamento. O Coutinho chegou a recomendar a contratação do Alan, volante que já passou pelo Napoli, por vários outros clubes, esteve no Everton também, só que o Alan tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, dá para dizer que a chance de um acordo é praticamente zero. Jornalista Lucas Pedrosa contou nas últimas horas que André Ramalho, zagueiro / lateral de 32 anos de idade, que pertencia ao PSV, também interessa. Já houve uma sondagem do Vasco, ainda sem proposta definitiva. O André está livre do contrato depois de uma grande temporada no futebol holandês, mas também tem propostas lá da Europa. Jogador que pode atuar como zagueiro, como lateral esquerdo, como lateral direito e até como volante, alguém multifunções, com passagens por categorias de base da seleção, saiu muito cedo do Brasil enquanto jogava no Red Bull. Para completar, também surgiu a notícia de que Álvaro Pacheco, técnico do Vasco, indicou Cassiano Dias, centroavante brasileiro, 35 anos de idade, pertence ao Estoril, está mais ou menos avaliado em R$1.200.000. Para que o Vasco avançasse nessa negociação, a ideia era não gastar nada. Temporada passada pelo Estoril de 37 partidas, 12 gols e mais 3 assistências. Jogador da base do Internacional, que também esteve recentemente no Boa Vista e no Vizela de Portugal, além do Al Faisaly da Arábia Saudita. Para você, vascaíno, quais desses reforços seriam úteis? Você gostaria de ver vestindo a camisa do Cruz Maltino? Use espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7. Tchau!